Bem-vindo a mais um episódio do podcast Juruá 24 Horas e Amigos. Hoje conversando com o pároco, padre aí Francisco Melo, que é natural ali do município de Guajará. Na verdade, quando ele nasceu, era território ali da região de Pixuna e agora é Guajará. Ele então vai conversar com a gente hoje. Vamos conhecer um pouco mais da vida desse homem de Deus, que hoje é a liderança religiosa aqui em Cruzeiro do Sul. Vamos conhecer um pouquinho desde os seus primeiros anos em Guajará, a sua passagem por Manaus, até retornar para a região do Juruá, chegar a Cruzeiro do Sul e se tornar padre e hoje pároco. Comigo, mais uma vez, me acompanha então nessa conversa, é o colega Tiago Costa. Tiago, então, das tuas boas-vindas também aí para quem nos acompanha. Mais uma vez, uma satisfação de estar aqui no podcast Juruá 24 Horas e Amigos e trazendo aí com grande satisfação o nosso amigo padre aí, o pároco Francisco Melo, trazendo sua trajetória desde o município aí Guajará, que não era Guajará ainda, né? Era do município de Pixuna e agora, né, reside aqui em Cruzeiro do Sul. Então, padre, bem-vindo, a essa conversa. Não é uma entrevista, né? É uma conversa bem, não informal, né? Mas entre a formalidade e a informalidade, para conhecer mais um pouquinho da sua trajetória. Então, seja bem-vindo aí ao podcast Jurar 24 Horas. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer. E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Falar da gente é mais difícil, né? Falar da gente é mais difícil. Eu vou falar um pouco aqui da minha vida, como foi, a forma como aconteceu, tudo aconteceu, né? Ninguém. Assim, a gente tem um passado, tem histórias, né? E vamos esclarecer aí, né? Desde a época mesmo de criança até os dias de hoje aqui como pároco na catedral, pároco na paróquia Nossa Senhora da Glória, né? Como padre também passei em outras paróquias, né? Tive outras experiências assim nessa vida de igreja, mas a gente vai falar um pouco, esclarecer, né? Falar um pouco de mim, da gente mesmo. É sempre esse desafio, né? Porque às vezes a forma como a gente vê não é tanto aquilo que é verdade, ou então a forma que a gente vê tem sempre um desvio, alguma coisa, mas a gente vai mostrar um pouco daquilo quem é, na verdade, o Francisco Melo, né? De onde vem, o que fez na vida, o que faz também ainda hoje, né? Quem é essa pessoa? Então, já iniciando com relação à sua vida ali em Guajará, né? Adiantamos que o senhor nasceu naquela região de Guajará, falando um pouquinho pra gente da sua infância, da família, irmãos, quantos irmãos, qual a composição da sua família? Então, na verdade, eu nasci em 82, Guajará vem ser emancipado em 86, 31, 30 de dezembro de 86, né? Eu nasci 18 de junho de 1982. Então, Guajará era uma comunidade, se chamava Vila Guajará, o município era de Ipixuna. Então, no meu documento, até hoje no documento tem lá, Vila Guajará, município de Ipixuna, né? Sai isso, então você coloca sempre como um município de Ipixuna, mais natural do Guajará mesmo. Que nasci ali e cresci ali também, né? Até ali pelo a juventude, né? 18, 20 anos, 19 anos por aí, 17, né? Naquela região, né? Filho a minha família, nós somos 7 irmãos, né? São 5 homens e 2 mulheres, e aí minha mãe depois criou mais uma, então nós somos 8, 3 mulheres e 5 homens, né? E todos moram nessa região aqui, né? E eu nessa vida de padre você fica assim, meio itinerante, né? Então você sempre está morando em algum lugar e depois vai para outro. Hoje estou residindo aqui em Cruzeiro do Sul, né? Ali na casa ao lado da catedral, né? Não é que as pessoas perguntam às vezes onde é que o padre mora. Não mora na catedral, não. É do lado da catedral, a casa paroquial. Então a gente mora aqui, né? Mas já, né, tenho 44 anos, nesses 44 anos de vida já morei em bastante tempo, né? Sou nômade até hoje, né? Agora, eu sei que, curiosidade, o senhor é da família de Francisco, né? Conta pra gente essa história. Quantos Franciscos tem então na sua família? Tem uma história curiosa, que é justamente o do nome, né? Nosso nome. Então, a minha mãe é muito devota de São Francisco, né? São Francisco de Assis. O povo daquela época, então, fazia as promessas e quando nascia os filhos, então, colocava o nome do santo, né? E ainda é hoje, né? Eu acho que não mais se bem que esse nome Francisco, ele volta, né? Volta a ser
um nome que está aí de moda, né? Mas, então, eu sou o sexto filho, né? Da família. E aí já tinha outros, quando eu nasci já tinha ali 5 Francisco, né? Tinha uma Francisca e 4 Franciscos ali. Então, assim, para ser registrado, eu tinha que ter um nome que realmente esse nome ele designasse que é filho do meu pai, né? Eu tenho um irmão mais velho que tem o mesmo nome que eu, o mesmo nome. O que muda na escrita é que o meu é Francisco Melo com 2 L, o dele é com um L. E o que muda também de nós vai ser o número do CPF e a data de nascimento, porque o pai é o mesmo, a mãe é o mesmo e o nome é o mesmo. Então, é que é meu irmão mais velho. Por que isso? Porque naquela época, eu nasci, naquela época nascia em casa, não tinha maternidade, não tinha hospital, e aí se registrava depois, né? Não sei se vocês. O Gladson é dessa época, né? Então, acho que o Thiago não é dessa época, não, é bem mais jovem, mas assim, é dessa. Então, se nascia e se registrava depois. E aí eu fui ser registrado depois, e quando se batizava, né? Batizava só, tanto que no meu batistério tem lá só Francisco, não tem sobrenome, porque depois, mesmo depois do batizado, então seria Francisco, e aí acrescentaria o nome. E minha mãe queria o nome, como já tinha muitos Franciscos, então, para não repetir nenhum, e ela, Francisco Júnior Melo dos Santos, tá? Só que na hora de registrar, não poderia ser, porque se eu fosse Francisco Júnior Melo dos Santos, eu teria que ser filho do meu irmão mais velho, porque é Francisco Melo dos Santos. Então, tira o Júnior. Meu pai, né, assim, disse, então, deixa o nome assim mesmo. Tirou o Júnior, ficou Francisco Melo dos Santos, o mesmo nome do meu irmão mais velho. Então aí dá essa um pouco de confusão assim. Não dá confusão porque ele tem uma vida bem diferente assim da minha, né? Então ele tem família e é o irmão mais velho e eu sou o irmão mais novo, então e vivi muito tempo também fora daqui e nunca deu uma confusão maior. Mas eu lembro de uma vez ir na essa convocação para mesário, né? De ser chamado e ir lá achando que era eu que ia ser o mesário e tudo. Depois fui ver lá que não era ele, porque a data de nascimento, eu descobri pela data de nascimento. Tu imagina, o mesmo nome, o mesmo pai, a mesma mãe. Com certeza a pessoa confundiria, né? Confunde, né? Então é assim. E aí é essa, né? Essa loucura assim, meio do nome. E ali dentro de casa, a mãe sempre chamava cada um por um apelido, nunca chamava pelo nome, porque se a pessoa chamava Francisco no lugar de Sete, né? E tem duas né, mulheres também que são Francisco, tem uns outros nomes, mas são Francisco. Então lá, meu pai também era Francisco, então todo mundo Francisco, daí por isso que fui Chamasse franciscano. Francisco, todo mundo olhava. Todo mundo olhava. Era uma coisa até que eu já ia perguntar. E os apelidos, né? Ali, eu tenho certeza que rolava Não, aquela tinha que ter, resenha. porque Não, chama- tinha que ter, né? Porque Não, senão ia confundir. em casa sim tem, e até hoje a mãe quando vai chamar pelo nome de um, chama tudinho, né, como naquela. Então tem que ter o apelido porque senão não tinha como, né, não tinha como se identificar em casa, né. E aí depois, no tempo de escola também, na escola não, na escola as professoras faziam o costume para chamar mais pelo nome, né. Então na escola se chama pelo nome. E aí você vai acostumando, né. E depois quando eu fui para Manaus e tal, e aí lá entrei nos Capuchinhos, já tinha outros Franciscos também, não tinha nenhum Francisco Melo, tinha outros Francisco, né? Então não ia ficar reconhecido sempre pelo sobrenome, como no exército, né? Ia ficar reconhecido pelo sobrenome. Então me chamavam de Melo, né? E diferenciava dos outros. E aí quando eu chego aqui também na diocese, já tinha O o Francisco. Francisco, né? O Padre Francisco, Nepomuceno. Nepomuceno, né? Que foi pároco aqui muito tempo, há 7 anos. E aí, também ficou Francisco Melo para diferenciar, né? Mas
eu prezo muito por essa questão do nome, não por uma questão, acho que assim, não por uma questão de... Às vezes as pessoas acham que, porque fulano quer ser metido e tal. Não, é porque, assim, o nome ele tem um significado muito grande na vida do ser humano. É pelo nome que Deus nos chama, né? Então, eu não posso... é o nome que nos identifica, é o nome que nos dá a nossa missão, é o nome que vai define a nossa vida, né? Então, é claro, você pode ser o que você quiser com o nome que tiver. Mas o nome é identidade. Você já pensou? Faz o exercício de pensar as pessoas sem o nome. Como você vai se referir? Né? Como você vai se referir às pessoas se não tem o nome? Então, o nome é aquilo que te dá essa primeira identidade. E no processo vocacional, o nome é muito importante, porque a forma como Deus te chama, e a forma como Deus te chama, ela é importante, né, na vida de qualquer pessoa. Então, são essa curiosidade aí dos nomes, né? Lá em casa todo mundo é Francisco. Agora, voltando um pouco antes, sabe que na sua infância, né, ali no Guajará, teve um fato que marcou bastante, que foi o senhor perdeu o seu pai, né, muito cedo. Então, hoje, qual é a lembrança mais forte que o senhor tem, que marca aqui até hoje? Eu tenho uma lembrança muito viva do meu pai, né? Tanto que eu não falei assim, publicamente, nunca disse isso, mas estou falando agora. Eu fui ordenado dia 24 de novembro, meu pai faz aniversário dia 25, então foi como se fosse assim uma espécie de presente, toda essa coincidência de ser no dia 24, porque eu queria que minha ordenação fosse no dia 12 de dezembro, de Nossa Senhora de Guadalupe, mas aí, por uma série de fatores, naquele ano 2019, tinha a festa de Cristo Rei, festa de Cristo Rei, eu digo, não, tranquilo, vamos fazer então no último domingo do ano, o último domingo do ano litúrgico, né, Cristo Rei. E aí, pior que ficou no dia 24 de novembro, e meu pai fazia aniversário dia 25. Então depois foi que eu vim entender essa coincidência, né, mas foi a perca do meu pai, eu tinha 10 anos, né, 10 anos de idade, ainda uma criança, né, e para assimilar tudo isso, a morte de um ente querido já é difícil. Então imagina para uma criança que perde o pai, ele é assim, embora não fiz assim aquele alarde, né? Mas assim, para mim eu tentava entender todo aquele motivo ali, eu tentava entender o que estava acontecendo naquele momento ali, por que acontecia isso, que as pessoas, né, no entanto, que as pessoas morriam. Né, e que aqui, naquela vez eu teria na minha cabeça passar assim, naquela vez eu fui o escolhido para ficar sem o pai. Então dizer, pô, mas eu fui escolhido para ficar sem o pai. Então eu procurava entender. E aí isso marca muito a vida da gente, porque as referências que você busca, que você tem, né, são geralmente pai e mãe. Então essas referências de certa forma, foi transferido para os irmãos mais velhos, né? Às vezes para um tio, para alguém, né? Então ficou muito essa forma de você buscar essa referência masculina. Mas com 10 anos, muita coisa já foi formada. Né? Com 10 anos, já muita coisa foi formada. E a curiosidade também: meu pai perdeu o pai dele com 10 anos. Né? Então, meu pai perdeu o pai dele com 10 anos, eu perco meu pai com 10 anos. Né? Parece uma coisa assim que se repete. E é difícil, porque se ele tivesse doente ou se ele tivesse assim, você tá, querendo ou não, já mais, né, conformado. Ele tava bonzinho. Assim que nem nós estamos aqui, tal, trabalhou o dia todinho e tava bonzinho. Depois, à noite, foi deitar, né? Então ele sempre, antes de deitar, rezava, né? Então ele foi deitar e sentou para rezar e caiu assim do lado. E teve, na verdade, um ataque cardíaco fulminante e faleceu. Né? E assim, como a gente eu tinha 10 anos, então naquela época as crianças eles saíam para brincar ali no início da noite e tal, né? E estavam voltando ali para casa. Então era uma outra época diferente da época de hoje, né? Então eu não estava em casa, tinha saído lá com meus coleguinhas, estavam ali e tal. Quando recebo a notícia que meu pai tinha falecido, então volto para casa, chego lá e encontro meu pai já praticamente sem vida mesmo, né? E aí todo o processo, tem algumas coisas assim que ficaram muito marcadas, né? Meu irmão, né, falando dessa responsabilidade do peso da vida, que seria a vida para nós agora sem pai, como que a gente ia lidar com tudo isso, como que a gente ia
Então ficou muito isso. Me marcou muito nessa época de infância, a morte do pai, a morte do meu pai. Mas depois também eu tive uma mãe, tenho uma mãe ainda muito responsável no sentido mesmo que ela não deixou faltar assim nada, nem no sentido moral, né, e nem também nesse sentido mesmo de sustentação, né? Então a mãe muito presente, muito forte, uma mulher muito forte, muito assim, muito decidida mesmo na coisa. Então ela trabalhou e terminou de criar a gente e fez o que pôde e com pouca escolaridade, mas mesmo assim buscando sempre o melhor, dar sempre o melhor pra gente. Graças a Deus, né, tá todo mundo aí, né? Todo mundo leva a sua vida, mas teve esse fato aí que marca bastante, não só eu, né? Eu acho que toda a família, porque da nossa família ali, digamos assim, da casa, foi o único que faleceu. Isso já tem 34 anos, né? Então foi o único que faleceu. Os outros, todo mundo está vivo, irmãos, né? A minha mãe viva. Então a gente teve essa experiência com a morte do nosso pai e isso fica marcado para todos, né? Eu entendo para mim de uma forma, com uma característica própria, mas também para os outros irmãos também isso fica marcado. Agora, com relação a, né, crescer, o adolescente, o jovem ali em Guajará, quando que decidiu sair, então, do município ali, de Guajará, para seguir caminho rumo a Manaus? Eu tinha terminado o ensino médio, né, e lá sempre no grupo de amigos ali, no grupo das pessoas ali, dos colegas, sempre a gente ouvia os mais velhos dizer, né? Eu ouvi muito isso, né? Se não sair, não vai ter oportunidade na vida. Eu não tinha entendido muito bem que talvez para assim, para onde eu era chamado, né? Mas eu tinha entendido que tinha que sair. Já saiu de Manaus, já saiu de Guajará com a intenção de ser padre, de Não, estudar? não, não. Eu saí com a intenção de estudar, Uhum. né? Até porque tinha terminado o ensino médio e aí apareceu uma oportunidade que hoje são na Amazonas chamam de IFAM, aqui seria o IFAC, né? Uma escola federal, aquela escola federal de Manaus, Escola Agrícola Federal de Manaus. Então, e assim, apareceu essa oportunidade e era como tinha um mini vestibular, tinha um concurso que você fazia para poder ingressar. E aí eu lembro que meu irmão, fez uma turma lá grande, deu, acho que uma, duas salas, toda cheia e de pessoas para fazer. E somente três seriam escolhidos, né, para ir para estudar. Nós tivemos um colega que ele foi um tempo antes, bem antes ele foi, e não se adaptou porque longe de casa, a questão de tinha que se sustentar lá, então faltou material para estudar, e aí eu sei que nessa história vamos fazer, e aí eu fiz e passei, né? Passou eu, meu irmão e o outro rapaz. Então e aí para o curso de secretariado passou uma menina e o outro passou para o pós-médio agropecuário. Só que, como a gente já tinha um ensino médio, então quando chegou lá, o que a escola viu? Vocês não vão refazer o ensino médio. Então vocês vão fazer o curso, só o curso de agropecuária. E aí a gente foi para fazer. Fui para Manaus e tinha dois amigos que eles tinham entrado no seminário lá com os capuchinhos. E como eu sempre fui de igreja, a gente conversava e trocava sempre uma experiência. E do grupo de jovens eles também, então eles foram e ficou um ano lá e depois eu fui. O ano seguinte eu fui. Então tinha uma certa referência lá. Tanto que quando eu chego, a casa que vai me acolher, a primeira casa que me acolhe é a casa dos capuchinhos, né? Fiz o curso, normal, só que nos finais de semana eu ia pro convento lá, para casa deles, para casa dos capuchinhos, para fazer um estágio, chamado, não era nem estágio, era fazer esse acompanhamento vocacional mesmo. Então você ia na pastoral, você ia nas comunidades, com os freis, né, com os O padres. senhor chegou pelo menos a terminar o curso? Sim, eu terminei o curso de agropecuária, né, terminei o curso de agropecuária, fiz estágio, tinha um estágio, né, tinha toda uma organização eu fiz. E aí depois, nessa questão de ir para lá, ficar os finais de semana, depois no meio da semana voltava, tinha uma casa que a gente morava, uma espécie de república lá que a gente morava. E aí fizemos o curso
E eu depois, quando terminei, teve uma convivência vocacional, que na verdade no mês de janeiro, logo no início de janeiro, fiz, e em seguida já entrei lá no que é chamado aspirantado seráfico, né? Seráfico Refinado de São Francisco, dos Capuchinhos. E aí, dali a vida foi outra coisa, é como se uma outra página que abriu na minha vida, né? Porque aí eu fui experimentar talvez a questão da disciplina mesmo, né? Porque a gente sabe que isso é muito presente na formação de uma pessoa, a disciplina. Então, a questão de disciplina, de estudo, né? A gente eu pude pela primeira vez, assim, aquilo que era sonho, talvez, dos meus colegas e tudo, na faculdade. Então, a gente ia na faculdade, né? Comecei a fazer filosofia, curso de filosofia, que é o curso que eu sou licenciado. E aí depois, e teologia depois, né, para ser padre. Mas então começamos a estudar ali no seminário, então um outro tempo muito bom. E aí eu vinha em casa uma vez a cada 3 anos, né? Então a cada 3 anos eu vinha em casa. E, e daquilo ali foi o primeiro ano, né, o aspirantado. Depois tinha o outro que era o chamado de postulantado, quer dizer, postular é pedir, né? Você pedia para ser da ordem. E fomos para o postulantado. E no outro era o noviciado, que era o ano, digamos assim, canônico, que você ficava um pouco mais recluso, era um pouco mais em casa, experiência mais interna, né? O estudo era mais estudo interno mesmo da congregação ou da ordem, no nosso caso, da ordem franciscana. E depois no início do noviciado, você recebia o hábito, que é a veste, né? Que os frades usam, os freis usam, e depois no final fazia os votos, pobreza, obediência e castidade, né? Então eu fiquei, e aí no final do ano do noviciado eu fiz os votos e aí voltei para Manaus. Isso o postulantado, nós fizemos, a minha turma fez uma parte em Manaus, mas no interior, né? Tinha um sítio lá próximo da Fazenda da Esperança, de Manaus, que a gente fez lá a parte. Outra parte nós fizemos em Amaturá, uma cidadezinha do Alto Solimões. Cidade muito, muito aconchegante, assim. Cidade pequena, né? Muito parecida assim, com Guajará. Uma cidade É um pouco pequena, isolado, muito né, boa. Lá não tinha aeroporto, lá se chegava sempre de barco. Mas como o Rio Amazonas, na época, tem muito caudaloso, né? Muita água, então se chegava sempre. É uma cidadezinha parecida, a frente dela parecida com essa imagem que tem aqui na tela, né? Se a gente puder ver. Então, eu fiz lá e depois fui para Benjamin Constant, que foi onde foi o noviciado, também uma cidade muito boa, uma cidade já maior, né? E 3 fronteiras ali, Brasil, Peru e Colômbia, tudo, né? Então, geralmente se falava ali uma espécie de portunhol ali, mas também falando português normal, todo mundo se entendia. Se eles falassem espanhol também a gente entendia Não tudo. estranhava o seu acreanês, não? Como é? Não estranhava o seu jeito acreanês? Isso é um detalhe que quando a gente foi para Manaus e chegando em Manaus, a gente logo é notado por isso. Aprendeu a falar espanhol? Você aprendia a falar Sei espanhol? lá, Tive curso de espanhol e italiano. Então, no noviciado, espanhol tá e italiano. Então, o espanhol é muito fácil, né? Fácil assim. Só enrolar a língua. Então, Então. enrolar a língua. É fácil, eu não sei falar, né? É fácil para quem sabe. Não, mas, assim, o espanhol é fácil. Mas a gente tivemos aula lá, né, um tempo tanto no curso, quando a gente começou, no aspirantado, tivemos aula de espanhol e latim, e depois espanhol e italiano. Então, tivemos aula. Não passa fome, não. A gente não vai sofrer fome se for num país que vai de língua espanhola ou de língua italiana. Não vamos passar fome, não, né? Então, era isso, né? E aí a gente fez, nesse tempo do noviciado, depois fizemos os votos e aí voltamos para Manaus. Mas, assim, as cidades também que eu morei muito boa. Tanto a Maturá, do Benjamin Constant, São Paulo de Oliveira. A região do Alto Solimões é uma região, assim, muito bonita. A culinária é muito boa. As cidades muito boas, assim. Eu gostei muito. Não estranhei tanto, não. Mas era conhecido, na minha turma, pelo menos no seminário ali, logo quando eu cheguei em Manaus, nós que éramos daqui, o sotaque diferenciava.
Diferenciava. Se você falasse. Eu lembro de estar no supermercado, lá no centro de Manaus, mesmo, estar no supermercado, e aí eu ouvi uma voz, uma pessoa falando tem aquela prateleira, né, do outro lado. E eu digo, opa, peraí, isso aqui é da minha região. E eu cheguei lá, de fato, era uma vizinha minha que estava lá em Manaus. Porque eu vou ser acostumado com esse sotaque, né? E aí você escuta um outro sotaque, quando você volta a escutar aquilo que é seu, você identifica. Mas assim, tinha muita brincadeira, né? Dizia que a gente falava que nem o nordestino, que nem baiano, porque a gente falava cantando e tal. E tem esse negócio do sotaque, quem sai daqui, quem vai principalmente para Manaus, quem vai para Belém ou quem vai para fora vai sentir essa diferença. Eu acho que pro Nordeste não, nem tanto, mas quem vai para cá tem essa questão do sotaque, né? É fato que a gente vai sendo modelado por essas experiências. Por essas experiências que a gente tem na vida, né? Mas eu não consegui fazer como muitas pessoas, assim, às vezes fazem, que muda, né? O sotaque, às vezes. Eu não consegui, cara, morei assim em Manaus 15 anos. 15 anos, não consegui nada. Não conseguiu chiar. Não consegui chiar. Não consegui. Mas eu acho que é a experiência de cada um, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem outros que não. Então, eu acho que meu ouvido é mais bruto mesmo e não conseguia ouvir tantos detalhes, por isso não conseguia absorver tanto. Mas tinha isso, a gente era bem. E zoava. Naquela época não tinha esse negócio de bullying, não. Naquela época a gente zoava. Eu lembro que no colégio agrícola era zoado direto por causa disso, a gente falava uma palavra, eles achavam engraçado e começavam a repetir. Eu levava sempre muito como brincadeira e nunca me ofendi com isso, porque eu acho que é, é uma das nossas belezas, é isso. Você sabia se diferenciar dos demais até na forma de falar. Então, na forma quando eu falava, nunca. Por isso que eu não escondo de onde eu sou, não escondo minhas origens, não escondo meu passado, porque na forma como você se expressa, você denuncia, né? Agora, fala um pouco desse retorno para o Guajará e a sua ordenação, como que se deu? Então, eu tinha terminado o curso de filosofia, né? Tava trabalhando, tava tudo certo, e aí decidi assim voltar, né? Até para, eu digo, vou voltar, a minha intenção era eu voltava para Guajará, eu ficava ainda 2 anos trabalhando ali, porque eu tinha, né, licenciado em posso dar aula de filosofia. Mas o senhor também já não tava mais com os caputinos, Não, né? não, tinha saído, já estava já eu acho que uns 6 anos já fora, quando eu decidi voltar para Guajará, né? Então, minha vida estava encaminhada lá, estava trabalhando, no lugar de morar, estava tudo tranquilo. E aí, eu decido voltar para fazer uma experiência de mais ou menos de 2 anos, né, em casa com minha mãe, porque também eu tinha já fazia 15 anos longe, não tive muito assim aquela vivência na época da formação mesmo de jovem, né? Eu saí cedo, então na minha cabeça eu vou voltar um pouco para viver um pouco mais com minha mãe, né? Cuidar um pouco mais dela, né? Também para o seu filho mais novo. E todo mundo já tem encaminhado a sua vida. E aí foi que voltei. E nessa volta eu chego em Guajará e encontro o padre Wagner Faustino, que era o pároco, era do Paraná, do projeto Igrejas Irmãs, que na época a Diocese de Cruzeiro do Sul tinha um projeto Igrejas Irmãs com a Igreja de Jacarezinho, né, no Paraná. Então, com a Diocese de Jacarezinho. Então tinha o padre Wagner que veio, foi o último que veio nesse projeto. E ele estava em Guajará e eu sempre, desde a época que era religioso, eu tinha a questão de me apresentar ao padre, quando chegava na cidade, fui me apresentar ao padre Wagner, e aí ele já conversando ali, né, um pouco de experiência, o senhor é do Paraná e tal, e ele perguntando alguma coisa, e disse, então vamos fazer uma desobriga, né, não, ele falou, vai ter um novenário, eu fiquei um tempo ali, né, aí foi, acho que setembro, outubro, vai ter um novenário lá no Boa Fé, então vai lá uns dias, porque como tem uma formação assim, então já pode preparar o pessoal batizado, né? Preparar esse pessoal, essas formações assim, de liturgia, de música, essa coisa, então vai lá. Aí eu fui, eu lembro que eu fui e fiquei 5 dias lá, né? E ele foi depois dos outros últimos 2 dias, ele teve lá junto comigo. E que ele também presidia a missa. Então, nesses 3 dias que eu não estou, você reza lá a celebração da palavra. E eu fui. E aquilo ali para mim, essa coisa para mim de ir nas comunidades é muito fácil, assim, né? Eu fui, fiquei,
Passei esse tempo e aí ele chegou, passei os 3 dias, fiz tudo aquilo que tinha que ser feito. E depois, na volta, ele disse: rapaz, agora eu tenho que ir para dentro do Boa Fé, que não fui. Então, antes de ir embora, que ele já ia embora para voltar para Paraná, eu queria fazer essa experiência de ir, essa desobriga dentro do Boa Fé. Tá bom. Vamos lá comigo. Vamos, também tranquilo. E eu achava que a gente ia subir o Boa Fé até a última comunidade e vinha sem tempo para chegar, né? Ele disse: não, tem que ser dentro de uma semana, a gente tem que fazer isso. E a gente fomos pelo Gama, fomos até a última comunidade de São João e depois voltamos até Dona Lene. E aí voltamos para cá, né? E nessa segunda que ele me chamou para ir, aí foi onde nós fomos conversando e geralmente ele falava, né? Por que não ser padre aqui na diocese? Por que não servir a própria diocese? Né? Eu tava já, assim, eu acho que vivendo, já esperando outra coisa. Não, vou continuar minha vida, né? E aí foi que eu disse: rapaz, tá bom, vamos lá. E aí fazia 6 anos que eu tinha saído já dos capuchinhos, então não tinha mais vínculo com eles, porque se tivesse vínculo, eles tinham que escrever uma carta lá para os meus antigos formadores para ele dar uma resposta para dizer, né, que como é que era o meu comportamento. E nisso não tem nada, não precisa mais. Escrevi a carta na época do Mosé e depois escrevi uma outra carta do Mosé. E eu sei que eu tinha falado para minha mãe e meu irmão, e aí até naquele tempo o Dom Mosé disse: não, a gente te liga depois da reunião do conselho para dizer se foi aceito ou não. E eu fiz o pedido para ir para teologia porque eu já tinha filosofia. Aí foi no dia 14 de dezembro, né, 2015, e aí o Dom Mosé me respondeu, fez a ligação dizendo que eu tinha sido aceito, e aí a teologia era em Rio Branco, não era aqui. E aí eu vou, 2016, vou morar em Rio Branco para começar a fazer assim a teologia no seminário. É basicamente isso, né? E a volta para cá foi mais ou menos nessas circunstâncias de querer voltar mesmo, né? Porque eu pensava sempre assim, quando você vai recomeçar a vida, nada melhor de perto das pessoas que te conhecem de verdade, né? Então, você recomeçar longe, onde ninguém te conhece, você vai passar por desconfiança, né? E vai ser meio complicado. Não, recomeçar a minha vida, eu quero recomeçar em um ambiente que realmente as pessoas possam olhar para mim e saber quem eu sou, né? Então, eu vim e aí entrei no seminário aqui, né? Fui para Rio Branco, fiz lá a teologia, né? E todo mundo aquela expectativa, meus colegas assim achavam: mas é difícil a teologia. Só que eu tinha vindo de uma faculdade de filosofia muito difícil, então para mim não teve tanta essa dificuldade a teologia. Eu tinha feito uma boa filosofia, então ela sustenta, ela dá base. Após ordenado, já ficou aqui em Cruzeiro ou teve outro? Não, aí eu fui ordenado e aí teve a troca de bispo. Estou terminando a teologia e teve a troca de bispo. Dom Mosé, né, se tornou emérito e chega Dom Flávio. Só que Dom Mosé, antes de ir, ele tinha falado, inclusive tinha se cogitado, ele me falou isso, que tinha se cogitado de eu ser ordenado em novembro de 2018. Só que estava muito em cima, porque Dom Flávio chegou em dezembro de 2018. Ser ordenado diácono. Então, quando chegar, Dom Flávio chegar, tem um diácono, no ano seguinte seria ordenado padre. E aí, ele achou que estava muito em cima. E também, né, não, mas a gente vai deixar todo o escrutínio, que é justamente as perguntas, né, tudo isso, toda essa consulta sobre a minha pessoa, vamos deixar pronta. E aí, o Dom Mosé, ele foi muito honesto, assim, ele disse: olha, eu vou deixar encaminhado, mas vai ser ordenado ou não, depende do outro bispo, porque quem decide, na verdade, é ele. Não, tranquilo. Não tem nada que desabone a minha conduta, então eu tenho consciência de tudo que fiz, tá tranquilo. Deixou lá e tudo encaminhado. E o Dom Flávio chegou, né, 16 de dezembro de 2018. E aí, quando ele chegou, começou o ano, nós saímos de férias e ficou com tudo aquilo ali. Quando foi 2019, no dia 17 de fevereiro de 2019, ele me ordenou diácono, né? Ele estava recém-chegado aqui. Então, foi ordenado diácono no início do ano. E aí, no final do ano, em novembro, fui ordenado padre. Então, acho que a caminhada foi boa, né?
porque não teve nada assim, nenhum empecilho. O que é interessante porque para muitas pessoas acham que quando você tá no convento, aliás, no seminário, assim que você sai, você se torna padre. Mas não, tem toda essa fase de diácono ainda também, Tem todo um né? processo ali que dá. Justamente, é bom até deixar bem claro essa situação de convento, porque na nossa realidade aqui, as pessoas acham que convento é de freiras. E não, convento é de religiosos, que é diferente da gente. Dizer, mas vocês são religiosos? Sim, só que nós somos padres, né? Eu sou padre diocesano, é chamado padre. O padre diocesano é como se fosse um padre secular. Ele não é um padre religioso. Tá entendendo? Então, tem os religiosos, que são as congregações e as ordens religiosas, masculino e feminino, no caso, os espiritanos, os maristas, esses são religiosos. As irmãs, as franciscanas, as dominicanas, irmãs Nossa Senhora, eles são religiosos. E, no caso, nós, padres diocesanos, nós somos padres seculares. Então, nós não somos. Então, é a diferença. Nós temos seminário. Os religiosos, eles não têm seminário, eles têm aspirantado, postulantado, noviciado, pós-noviciado. É assim a divisão deles, né? Então tem essa diferença, né? Mas para achar, tá no seminário, depois já vai ser ordenado padre, não. Não, não é assim não. Você tá no seminário agora, né, com essa nova raça fundamentalis da formação, né, com a nova regra da formação geral da formação, diz que deve o candidato ao sacerdócio, ele deve ter ali no mínimo um ano de estágio em uma paróquia, estágio pastoral, sem ser ordenado, mas fazendo estágio em uma paróquia, numa realidade. Então, é por isso que a gente vê que às vezes o seminarista vai lá na paróquia, fica e tal. A gente vê essa realidade, né? Então não é uma coisa que é assim, automaticamente chegou e já. Não. Porque chega, se avalia, e aí que vai ser. Então, é nesse sentido. Agora, padre, falando da rotina hoje de um pároco, né, de uma igreja do tamanho de Cruzeiro do Sul, Nossa Senhora da Glória, sobra tempo pro lazer? Como é que é? Mas deveria, né? Deveria, porque tem que ser a vida. A vida deve ser vivida sempre no equilíbrio. E é importante o lazer. O lazer faz um bem pra gente, né? Faz um bem não só pra mim, não, pra todo mundo, faz bem. Então, uma pessoa não tem que ter um momento de lazer, tem que ter um momento de descanso, né? Tem que ter um momento de trabalho, né? Então, mas você tinha falado que quando eu fui ordenado, você fiquei aqui, não. Aí quando eu fui ordenado, eu fui para Irunepé. Aí fiquei 3 anos em Irunepé. E depois voltei e vim para cá, né? E, assim, o interior, ele, não vou dizer, não sei, né? Dependendo do lugar, ele parece ser mais tranquilo, né? Uma rotina mais tranquila. Aqui a gente tem uma rotina muito puxada, né? São 18 comunidades, né? 18 comunidades. A gente, para dar conta de todos, tem mais essa questão administrativa para o pároco, né? Tem mais a questão administrativa, a gente responde por uma instituição, né? A paróquia Nossa Senhora da Glória é uma paróquia grande, se não for a maior eu não vou dizer a maior da diocese, porque os parâmetros que se medem são outros, mas é uma paróquia grande, com muitos desafios. Olha só, nós temos comunidade que nós temos que ir de ramal, nós temos comunidade que nós vamos de barco, nós temos comunidade que nós chegamos no meio do asfalto. São 3 realidades pastorais diferentes. Tem tipo comunidade que nem o Passo Fundo, né? Nós temos comunidade aqui, a Olivência, São José da Olivência. E nós temos comunidade aqui, que nem Nossa Senhora de Fátima, que é aqui na Biqueira, praticamente aqui da Catedral, né? São Jorge, Santa Júlia, São João Batista, né? Tem lá da Boca do Morro. Então, é um pouco, e você tem que cuidar de tudo isso, porque na verdade o grande responsável por tudo isso, para a animação desse povo aí, é você, né? Essa equipe paroquial. E a equipe paroquial é feita pelo padre e pelos vigários, ou pelo vigário, né? Quando tem um vigário ou um vigário. Então, é feito por tudo isso. E aí você tem que se você não se cuidar, não sobra tempo para lazer, não sobra tempo para descanso. E, tipo, a gente tem o dia de descanso do padre na segunda-feira. Mas na segunda-feira é um dos dias que mais tem demanda na secretaria. Por quê? Porque segunda-feira está começando a semana. Tudo aquilo que não foi resolvido até o domingo, ele estoura na segunda para você resolver. E é tanto que nós fizemos no sentido de que a nossa secretaria não funciona segunda-feira à tarde.
que é justamente para ver se dá pelo menos para você descansar um pouco. Porque senão, né, segunda-feira à tarde, sábado à tarde. Sábado à tarde funciona por causa da pastoral, mesmo que você já está, né? Então, mas é importante. E aí a gente tem missa, né? Nós estamos numa paróquia que tem missa às 6 horas da manhã. O dia do padre inicia que horas? O meu dia, no caso, começa às 5. Começa às 5, né? Geralmente eu acordo às 5, tenho missa às 6. E das 5 até as 6 você aproveita, você tá lá. Eu gosto muito de chegar cedo nos lugares, porque dá tempo você resolver, dá tempo conversar. E nesse serviço de comunidade pastoral é bom você ter esse contato com o povo, né? Então eu gosto de ir nas comunidades de cedo. E eu chego ali em torno de. Acordo 5, 4h30, 5 horas por aí, assim, né? Nesse horário. Dá tempo de se ajeitar. Se esqueceu alguma coisa, um paramento, dá tempo. Nem todo dia você acorda com a cabeça tranquila. Às vezes você acorda já a 1000 por hora, pensando em 1000 coisas, né? Tipo, agora nós estamos vivendo um tempo de novenário. Tempo de novenário é impossível dizer que você vai deitar ali, você vai descansar. Não vai descansar, cara. Não dá tem tempo, como. né, padre? Não dá tempo. Segunda-feira você não vai. No novenário não tem como. Não tem como. Porque é um novenário muito grande, um novenário diocesano, muita responsabilidade, muita coisa para acertar. E, assim, muita gente quer ver a festa acontecer, mas não quer participar da festa, não quer realmente contribuir para essa festa acontecer, né? Então você tem essa coisa. E acorda, depois tem a missa, e depois volta, tem um momento de oração interno nosso, depois tem café, e aí a gente vai para o atendimento, né? Aí tem um escritório que a gente vai para a secretaria e fica no atendimento. E todas as demandas que chegar, você tem que dar uma resposta, tem que chegar. Às vezes é uma pessoa, uma família que precisa de uma ajuda financeira, uma família que precisa de aconselhamento, às vezes alguém que precisa de um direcionamento espiritual, né? Às vezes tem coisas que nem é da sua alçada ali, que nem está naquela questão de padre, mas você tem que ouvir a pessoa, você tem que escutar, né? Às vezes a pessoa quer ser ouvida e você tem que escutar, né? Então chega muito isso. É o pessoal das comunidades que vem, tem sempre uma demanda, tem sempre alguma coisa, e ali a gente para em torno de 11h30, né? Que ali almoça e para dar descanso, e depois 1 hora de novo a gente tá no escritório. Eu nesse período ali de 1 até as 2 eu aproveito para fazer aquilo que tem tipo calendários, todo esse material mais de calendário de missa, tudo isso eu aproveito para fazer nesse horário, que é o horário que tem pouca gente, que pouca gente vem, né? Eu tomara que não vou começar a vir nesse horário, mas que não tem. E aí depois você vai até as 5, 5h30 por ali, assim, porque depois tem que se preparar que tem missa, né? Ou então tem uma reunião, tem sempre alguma coisa. Esse tempo de novenário tem sempre alguma coisa, né? E aí tem também os convites das famílias, né? As pessoas chamam, convidam e gostam da gente, e aí chamam para jantar, e isso é bom também, né? Mas é uma vida bastante, bem intenso, assim, né? Tem gente que acha que a gente, muitas pessoas, elas acham que a gente acorda, e aí não faz mais nada ao decorrer do dia, fica só de boa. Só esperando a missa à noite. Só esperando a missa à noite, quando tem, né? Quando não tem missa e tal. Mas assim, a vida, na verdade, do padre é para ser vivida no equilíbrio, como a vida de qualquer outra pessoa, né? E eu faço sempre muita questão de dizer assim, nós não somos diferentes. Tem alguns que pregam que o padre, não sei. Não. Espera, nós temos uma vocação que é um pouco diferente da vocação, um pouco diferente da vocação que tem, né? É uma vocação específica para aquele serviço. Mas nós não somos diferentes eu não sou diferente de vocês. Eu fico cansado, eu fico estressado, tem dia que eu não estou bem, tem dia que minha cabeça não funciona direito, né? E tem dia que a gente precisa descansar. Às vezes também a gente precisa de uma palavra de um amigo, de um elogio, de alguma coisa assim, né? Não, vai e tal, do incentivo. Às vezes também vamos precisar levar uma chamada de atenção para a gente acordar, para ficar mais atento em alguma coisa. É essa coisa. O padre, ele é um ser humano, porque parece que bom as perguntas que vocês. São boas as perguntas que vocês fizeram, porque vocês fizeram perguntas de tipo assim, para saber como é que é a vida de uma pessoa que é padre, que foi padre, que vai ser padre. É diferente da vida? Não. Você percebe que é a mesma coisa. Tive que estudar, tive que acordar cedo, tive minha responsabilidade, vivi minhas experiências, e depois, no decorrer do tempo, me coloco à disposição da igreja. A igreja diz, tá bom, a gente te aceita. Ou tem outros que dizem, não te aceitamos por causa disso, disso e disso. Normal. Né? Normal. E vocês colocam a serviço da igreja, né? E nem por isso vai deixar
como tem muita gente que fala, não, mas agora eu não vou mais na missa, não vou mais por causa. Não, o padre é uma pessoa normal, que nem outra pessoa, com uma vocação específica. É, eu acho que ele precisa até mais do apoio, precisa mais da amizade, precisa mais assim desse companheirismo, do carinho das pessoas, porque ele tem uma rotina diferente das outras pessoas, né? Ele no domingo, quando você reza a última missa, eu- se você tem uma fraternidade boa, quer dizer, que você tem irmãos ali, você tem outros padres que moram contigo, que realmente você pode voltar e pode partilhar um pouco, isso alivia, né? O padre não tem isso. O padre geralmente ele volta para casa, ele depois, se der, ele vai talvez jantar, aí se não der, também vai ficar ali. Não tem isso, não tem ninguém para partilhar, chega lá e dizer, olha, cara, esse final de semana foi assim, foi difícil por causa dessa, né, por causa disso aqui, aconteceu isso aqui e tal, não tem. A gente tenta partilhar às vezes com um colega que mora na mesma casa e aí às vezes depois da última missa, rapaz, e aí, como é que foi? Não, não tá bom, amanhã a gente vai descansar, como é que é? Não, amanhã a gente vai para algum lugar e tal. E aí às vezes você tá, eu sempre depois da missa ali vou sempre comer alguma coisa, né? Todo mundo vai. Aí tem gente que às vezes quando vê a gente, padre, mas. O padre por aqui, hein? O padre por O que aqui. o padre tá fazendo aqui? Padre, o senhor por aqui, eu digo, você também tá aqui. Eu não tô sozinho, não. Que até Todo parece, céu ainda não. Né? até parece que você. Até parece que você não pode, né? Você não pode ir. Né? A gente vai sempre dependendo do lugar. E assim, eu acho também, dependendo do lugar, assim, você não vai. Se é um lugar que não dá para não te proporciona um testemunho da tua vida, porque eu acho que a honestidade é essa, né? Você tem que saber quem você é. Se o lugar que você frequenta não proporciona o testemunho da tua vida, então não dá. Agora, poxa vida, você vai lá no churrasquinho para comer um churrasco e as pessoas dizem, não, mas o padre... Não, vai lá no restaurante, vai no shopping, vai em qualquer lugar e Padre vai na come, né? petiscaria, com Padre certeza. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, vai lá, pô, aproveita, né? Então o padre tem essa, ele é um ser humano normal como os outros e as outras pessoas, que tem dia que a gente acorda ruim, cara. Tem dia que você acorda ruim. Tem dia que parece que a coisa não funciona. Infelizmente, assim, a gente reza e espera chegar à noite para terminar o dia para começar um outro, para ver se a gente começa bem. Adoece, né? Se cansa, o padre vai ficar. Que é um dos maiores perigos, é a fadiga. É um dos maiores perigos. Uma pessoa cansada, principalmente um padre cansado, ele pode cair em muitas armadilhas. Então, o ideal seria você trabalhar até o ponto de não se cansar tanto. Descansa. Depois começa de novo, descansa. Que é justamente isso. Então, a segunda-feira, que é ir para o padre descansar, então deixa realmente o cara descansar. Né? Na terça-feira ele vai estar lá inteiro. E não é só uma coisa que você resolve. Tem essas coisas, aquilo que é sacramental, que é a responsabilidade do padre, e tem também a questão administrativa da paróquia, que te toma muito tempo. Né? Toma muito tempo. Então tem tudo isso nessa administração na vida do padre, né? Sacramental, responsabilidade própria, administrativa também, responsabilidade do padre. Né? Tem que conduzir bem ali e depois vida pastoral com o povo. Mas é assim, né? A gente procura fazer de uma forma que dá para descansar, dá sempre para ir jantar ali com um amigo, dá sempre para ir na casa de alguém, né? Então a gente para ver se vai intermediando aí a coisa, vai equilibrando a coisa para que você não saia também. Não é interessante você sair de um serviço de uma paróquia doente. Né? Tem muitos casos que às vezes pode sair esgotado. Então é isso, você ficou sabendo de tudo, né? Ou seja, do dia a dia de um padre, quais as responsabilidades de um pároco. Então nós conversamos aqui com o pároco de Cruzeiro do Sul, né? Padre Francisco Melo, contou um pouco da sua história e agora eu deixo ele aí para suas considerações finais, padre. Eu agradeço o convite aqui do Juruá 24 horas, né? O ambiente ficou muito bom. Poderia usar mais vezes, né? Vamos usar. Vamos usar mais vezes, né? Mas então, obrigado para quem vai nos acompanhar aí, né? E até a próxima, se tiver aí Estamos sempre com o espaço aberto para o senhor aí, sempre uma conversa muito boa, né? Falando da sua experiência, das suas vivências, que sirva de exemplo aí para todas as pessoas que nos acompanham. Então é isso, a gente
encerra por aqui, deixa o nosso abraço e pede que você, então, se não segue ainda, siga as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o Instagram, Juruá 24 Horas. Acesse o site Juruá 24 Horas e também vai lá e segue o nosso canal no YouTube, também Juruá 24 Horas. Um abraço e até um próximo episódio.